Senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários desta casa, público presente, ouvintes da Rádio Socorro AM, senhoras e senhores internautas, boa noite a todos. Sessão ordinária de 1º de agosto de 2016. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, solicito aos senhores vereadores que se levantem para que façamos uma oração. Nós vos pedimos, Senhor, que orientei com vossa graça todos os nossos pensamentos, palavras e ações, para que possamos, com coragem, fidelidade e prontidão, em tempo próprio e favorável, levar a bom termo todos os nossos compromissos e alçarmos a feliz conclusão dos nossos planos. Solicito ao vereador Luiz Benedito Alves de Oliveira que faça a leitura do trecho bíblico. Trecho bíblico retirado do livro do Eclesiástico. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiástico. Vaidades da vaidade. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que desgastam debaixo do sol. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação, um tormento, nem mesmo à noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Tiago Bittencourt Balderi. Presente. Tarciso Francisco Sartori Júnior. Presente. Pedro Sábio Nunes. Presente. João Pignoni, presente. Laura Aparecido de Toledo. Presente. José Carlos Tonelli. Presente. Luiz Benedito Alves de Oliveira. Presente. Maria Bernadette Rodrigues Moraes. Presente. João Henrique Meira. Presente. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que inicie a leitura das matérias destinadas ao expediente. Expediente encaminhado pelo senhor prefeito municipal. Ofício número 109 de 2016, enviado pelo senhor prefeito municipal, encaminhando a prestação de contas referente ao mês de junho de 2016. Encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de pareceres. Ofício número 110 de 2016, enviado pelo senhor prefeito municipal, Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto, encaminhando o projeto de lei complementar número 7 de 2016, que altera dispositivo da lei complementar número 126 de 2008, do Código de Obras e Edificações do município de Socorro. Encaminhe-se às comissões permanentes para apreciação e elaboração de pareceres. Ofício número 111 de 2016, enviado pelo senhor prefeito municipal, Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto, encaminhando o projeto de lei número 29 de 2016, que dispõe sobre a produção e comercialização de pescados, peixes, moluscos e crustáceos do município de Socorro e da outras providências. Encaminhe-se às comissões permanentes para apreciação e elaboração de pareceres. Ofício número 41 de 2016, enviado pelo senhor prefeito municipal, Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto, encaminhando respostas ao pedido de informação número 6 de 2014. À disposição dos interessados e posteriormente arquive-se. Expediente encaminhado pelos senhores vereadores.
Projeto de resolução número 3 de 2016, de autoria do vereador João Henrique Meira Souza, que dispõe sobre a instituição de plano obrigatório de vereadores e da outras providências. Encaminhe-se às comissões permanentes para apreciação e elaboração de pareceres. Senhor presidente, Pois não. esse projeto de resolução que está entrando, eu queria deixar em aberto para o vereador que quiser assinar junto, tá aberto para quem. Eu acho que seria melhor até os 9 assinarem junto, então está aberto para quem tiver interesse, tá bom? Muito bem. O que seria, João? Se eu permitir só eu pra- acho que é até um assunto que tem até um pouco a ver com relação às subvenções e que a respeito a gente já entrou até em comissão e a gente já discutiu a respeito, é fixar um horário. Um horário de que o vereador ele estaria disponível aqui na Câmara. É um horário que varia de 2 a 4 horas semanais, de terça a sexta. Então, segunda-feira sempre vai ter vereador aqui, porque ou tem reunião de comissão, ou tem reunião, ou tem sessão ordinária. Então, a gente fica com mais 8 períodos disponíveis. Excluindo o presidente, que é dedicação exclusiva, então aí nós temos um período por vereador. E aí o vereador define o horário dele dentro do horário de funcionamento da Câmara e ele cumpre de 2 a 4 horas de acordo com a disponibilidade dele semanal. Então aí fica fixo, por exemplo, eu fico toda terça de manhã, a Bernadette toda terça à tarde, o Dito toda quarta de manhã e por aí vai. Os vereadores se reúnem e decidem. E fica valendo para a próxima legislatura também, para quem for entrar, para ninguém ser pego de surpresa, né? Quem tem um horário que não pode, então fica valendo para a próxima legislatura para quem for se candidatar e porventura assumir, já vai assumir sabendo as regras do jogo. Tá bom? Muito bem. Então fica aí a critério das comissões. E o vereador quiser assinar junto, pode prosseguir, João. Moção número 6 de 2016, de autoria da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, manifestando aplauso à Polícia Militar, a Cabo PM Elisângela e a Cabo PM Paula pela dedicação ao PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, no município de Socorro. Coloco em única discussão e votação. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 7 de 2016, de autoria do vereador Lauro Aparecido de Toledo, manifestando aplauso ao senhor Gilberto Antônio Giovannini, socorrense, que conduziu a tocha olímpica, representando o município de Socorro durante sua passagem pela cidade de Rio Claro. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer. Pedido de informação de número 7 de 2016, de autoria dos vereadores João Pinhoni Neto, Pedro Sávio Nunes, Tiago Bittencourt Balderi, Tarciso Francisco Sartori Júnior e Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, membros da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Direitos do Idoso e Emprego, que solicita informações sobre a existência de exigência, reserva de vagas para trabalhadores de socorro em empresas contratadas. Encaminhe-se ao senhor Prefeito Municipal. Pedido de informação número 8 de 2016, de autoria dos vereadores João Pinhoni Neto, Pedro Sávio Nunes, Tiago Bittencourt Balderi, José Carlos Tonelli e Luiz Benedito Alves de Oliveira, membros da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, que solicita informações sobre a existência de regulamentação em loteamentos no município de Socorro. Encaminhe-se ao senhor Prefeito Municipal.
Pedido de informação de número 9 de 2016, de autoria da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, que solicita informações sobre a abertura de crédito adicional suplementar, objeto do projeto de lei número 20 de 2016, aprovado por esta Casa, que deu origem à lei 4.000, de 11 de julho de 2016. Encaminhe-se ao senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário faça a leitura dos requerimentos. Requerimento da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, de número 79 de 2016, requerendo que seja constado em ata voto de congratulação a Raquel Silveira pelo lançamento da amostra Raízes da Alma. Coloco em única votação o requerimento número 79, 2016. Aqueles que optar pela aprovação, permaneça como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, de número 80, de 2016, requerendo que seja constado em ata voto de congratulação à loja maçônica mista Amor e União pela oitava campanha de doação de sangue em nosso município, em parceria com a equipe do Hemocentro da Unicamp e com o Colégio Horizonte, ocorrida no dia 16 de julho de 2016 no Colégio Horizonte. Coloco em única discussão e votação o requerimento número 80 de 2016. Aqueles que for favorável, permaneça como estão. Aquele que for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, de número 81 de 2016, requerendo que seja constado em ata voto de congratulação ao artista Augusto Beluso pela iniciativa em produzir seu 5º filme. Coloco em única discussão e votação o requerimento número 81 de 2016. Aqueles que for favorável, permaneçam como estão. Aqueles que for contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Tarciso Francisco Sartori Júnior, de número 82 de 2016, requerendo que seja constado em ata voto de congratulação à doutora Leíse Silva Neves, delegada de polícia, pelo excelente trabalho de combate ao crime em nosso município. Coloco em votação o requerimento número 82 de 2016. Aqueles que for favorável à aprovação, permaneça como estão. Aqueles que for contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria conjunta dos vereadores de número 83 de 2016, requerendo que seja constado em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos de Clarice Mattioli de Oliveira, ocorrido dia 20 de julho, Pompílio de Oliveira, ocorrido dia 20 de julho, Mercedes Farina Matos, ocorrido dia 21 de julho, Terezinha da Silva, ocorrido dia 22 de julho, Geraldo Ferreira de Moraes, ocorrido dia 22 de julho, Antônia Trevisan da Silva, ocorrido dia 22 de julho, Olivaldo Gaspre, ocorrido dia 23 de julho, Lourdes Caetano Mulato, ocorrido dia 23 de julho, Maria Madalena Cirino, ocorrido dia 24 de julho, Onofre Silvério da Silva, ocorrido dia 25 de julho, e Isidoro Francisco Reginato, ocorrido dia 1º de agosto, hoje. Atenda-se ao requerimento número 83, 2016. Requerimento do vereador José Carlos Tonelli, de número 84 de 2016, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado estadual Edmir Chedi, solicitando que interceda junto ao governo estadual a fim de viabilizar a destinação de recursos financeiros para a melhoria da infraestrutura urbana do município, especialmente para a pavimentação asfáltica e recapeamento de ruas centrais. Coloco em votação o requerimento número 84, 2016.
Aqueles que for favorável, permaneçam como estão. Aqueles que for contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador José Carlos Tonelli, de número 85, de 2016, requerendo que seja oficiado o deputado estadual Edmir Chedi, solicitando sua intercessão para a destinação de recursos financeiros para a aquisição de 2 caminhões basculantes truque para o município. Coloco em votação o requerimento número 85, 2016. Aqueles que for favorável, permaneçam como estão. Aqueles que for contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Pedro Sábio Nunes, de número 86, de 2016, requerendo que seja oficiado o senhor Paulo Gustavo Maiorino, secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, solicitando a doação de kits de material esportivo para o município de Socorro. Coloco em votação o requerimento número 86, 2016. Aquele que for favorável, permaneça como estão. Aqueles que for contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Pedro Sávio Nunes, de número 87, de 2016, requerendo que seja oficiado o senhor Ricardo Salles, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, solicitando sua intercessão para a doação de uma retroescavadeira para uso no aterro sanitário do município de Socorro. Coloco em votação o requerimento número 87, 2016. Aqueles que for favorável, permaneçam como estão. Aqueles que for contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Pedro Sávio Nunes, de número 88, de 2016, requerendo que seja oficiado o senhor Arnaldo Jardim, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para que inclua o município de Socorro no programa Melhor Caminho, a fim de destinar melhorias para a estrada compreendida entre o bairro do Rio do Peixe até a Cruz Queimada, com aproximadamente 2 quilômetros de extensão. Coloco em votação o requerimento número 88, 2016. Aqueles que for favorável, permaneçam como estão. Aqueles que for contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicações da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, de número 555 de 2016, indicando a limpeza nas margens do Rio do Peixe, na extensão da área urbana de nosso município, retirando os galhos que impedem o curso d'água. Número 556, indicando que providencie junto ao setor competente um estudo para análise das causas do desbarrancamento das margens do Rio do Peixe na área urbana de nosso município. Número 557, indicando que seja cumprida a Lei Municipal número 2182, de 9 de maio de 1989, que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção e reconstrução de muros e passeios e da outras providências. Número 558, indicando a realização de estudos para que ocorra um planejamento correto quanto à urbanização de ruas e praças de nosso município, atentando ainda para a arborização dos arcos existentes nas ruas Antônio Leopoldino e Alfredo de Oliveira Santos. Número 559, indicando que determine o asfalto para as ruas Sabiá e Canário, ambas localizadas no Parque Barbosa. Determina o encaminhamento das indicações da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula ao senhor prefeito municipal. Indicações do vereador José Carlos Tonelli, de número 560, indicando que determine ao departamento competente para que nivele e cascalhe o trecho da estrada vicinal que se inicia no cruzeiro do bairro da Pedra Branca, seguindo até o bairro Visconde de Soutelo. Número 561, indicando que determine ao departamento competente que seja alargada, nivelada e cascalhada a estrada que liga o bairro do Barrocão ao bairro do Sertãozinho.
Número 562, indicando que determine ao departamento competente que seja nivelada e cascalhada a estrada principal do bairro do Agudo. Número 563, indicando que seja nivelada e cascalhada a estrada do bairro da Chave. Número 564, indicando que determine ao departamento competente que seja nivelada e cascalhada a estrada que liga o bairro do Agudo ao bairro Barão de Ibitinga. Número 565, indicando que determine ao departamento competente que seja nivelada e cascalhada a estrada municipal do bairro do Agudo, seguindo até o bairro do Agudo Nogueira. Número 566, indicando que determine ao departamento competente que realize a pintura de todas as lombadas existentes no bairro do Oratório. Número 567, indicando que realize a pintura de demarcação do ponto de táxi existente no pátio do Hospital Dr. Renato Silva. Número 568, indicando que determine ao departamento competente para que realize a pavimentação asfáltica da estrada municipal do bairro dos Rubins. Número 569, indicando que determine ao Departamento de Trânsito que seja feita a padronização das lombadas nas ruas do município, de acordo com as medidas do Código Nacional de Trânsito. Número 571, indicando que determine ao departamento competente a instalação de 2 lombadas na rua Masolini, nas proximidades do número 333, próximo da Potenza Fiat. Número 572, indicando que determine ao departamento competente que seja realizada a pavimentação asfáltica na rua Dr. Luiz Arantes Dantas, localizada no bairro da Abadia. Número 573, indicando que determine ao departamento competente para que seja nivelada e cascalhada a estrada vicinal que liga o bairro dos Nogueiras ao bairro Barão de Ibitinga. Número 574, indicando para que determine ao departamento competente nivelar, cascalhar e instalar linhas de tubos e manilhas na estrada municipal do bairro do Belisário. Número 575, indicando que determine ao departamento competente para que seja realizada a pavimentação asfáltica da rua Ângelo Guinato, localizado na Vila Santo André. Número 576, indicando que adote as medidas que se fizerem necessárias junto aos órgãos competentes para que seja instalada iluminação pública no acesso Pompeu Conte, SP-008, em especial nas proximidades do quilômetro 137. Número 577, indicando que determine ao departamento competente que remova o mato existente no fundo da Escola Municipal Professor Eduardo Rodrigues de Carvalho, localizado no bairro do Jardim Santa Cruz. Número 578, indicando que adote as medidas que se fizerem necessárias junto aos órgãos competentes para que seja instalada iluminação pública da rua Lídia Siqueira de Souza, no bairro dos Nogueira. Número 579, indicando que determine ao departamento competente que estude a possibilidade de instalar 2 lombadas na Rua Goiás, no Jardim Santa Cruz. Número 580, indicando que determine ao departamento competente que seja feito o recapeamento na Rua Romão Francisco dos Santos, bairro São Sebastião. Número 581, indicando que determine ao departamento competente que seja feito o recapeamento da Rua Romão Francisco dos Santos, no bairro São Sebastião. 582, indicando que determine ao departamento competente a realização de estudos visando a construção de uma área de lazer com playground e academia ao ar livre no bairro dos Nogueira. Número 583, indicando que estude a possibilidade de determinar que a Guarda Civil Municipal realize patrulhamento nas unidades escolares localizadas nesse município, dando cumprimento à Lei Municipal número 3.775 de 2013. Número 584, indicando que determine ao Departamento de Trânsito
que realize a pintura de todas as lombadas existentes em nosso município. Número 585, indicando que determine ao departamento competente que remova o mato existentes nas proximidades do posto de saúde e da escola do bairro do Oratório. Número 586, indicando que determine ao departamento competente que realize os estudos necessários visando a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras de segurança nos pontos estratégicos de nossa cidade. Determino o encaminhamento das indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor prefeito municipal. Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo, de número 570 de 2016, indicando que seja nivelada e cascalhada a estrada paralela ao acesso Pompeu Conte. Número 587, indicando que determine ao departamento competente a realização de estudos para se verificar a viabilidade de implantação de uma vaga para embarque e desembarque de pacientes em frente ao PSF Jardim Araújo. Número 588, indicando que determine ao Departamento de Trânsito que, durante as festividades do mês de agosto, evitem o fechamento da Rua Marechal Deodoro no trecho compreendido entre a esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto até o acesso à Rua 15 de Novembro, e também da Rua José Bonifácio, mantendo seu sentido normal. Determino o encaminhamento das indicações do vereador Lauro Aparecido Toledo ao senhor prefeito municipal. Ao término do expediente, nos termos do artigo 146, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloco a palavra livre à disposição dos vereadores que quiserem fazer uso pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Luiz Benedito Alves de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, vereador Lauro Aparecido Toledo, senhores vereadores, vereadora Bernadette, público aqui presente, internauta e ouvinte da Rádio AM de Socorro. Boa noite a todos. Senhores vereadores, venham se falar de uma crise social e econômica que o nosso país se encontra. Nos últimos meses, de índice de desemprego atingiu níveis alarmantes de economia e enfraqueceu um tal ponto de expirar nos brasileiros e no mercado extremo de desconfiança. Tudo isso somado num ambiente político onde reina a incerteza. Em uma conjuntura dessa, como esperar e desejar o progresso em nossa cidade, embora muitos não aceitem esse fato, sofremos em Socorro as consequências de uma política frágil, tanto âmbito municipal como âmbito estadual e federal. Antes desta constatação, como podemos garantir o futuro que existiria dos nossos jovens em nossa cidade de Socorro? O que seria existir uma vacina contra esta crise econômica? A resposta é investir na educação, a resposta é educar, educar, educar. É evidente que nós podemos nem conseguiremos ficar totalmente em números de transtorno de ordem social e econômico, apenas como os investimentos em educação. Porém, uma população que teve acesso a uma qualidade e oportunidades reais dos estudos, certamente possuirá mais recursos para enfrentar essa dificuldade de estar cursando lá fora, os nossos estudantes da nossa cidade de Socorro. Mas, como investir na educação? Será de várias formas. Uma delas é justamente olhar com carinho e atenção para os estudantes, a qual nós não estamos olhando da certa maneira. Esta legislatura pode se orgulhar de ter alcançado conquistas reais e efetivas para os estudantes universitários de Socorro.
No meu primeiro ano de mandato, apresentei um projeto de lei visando a concessão de auxílio transporte para os estudantes que cursam lá fora, que estudam fora do município de Socorro. Até então, o nosso município era o único da região que não concedia nenhum tipo de incentivo aos estudantes universitários que estudam lá fora. E diz respeito ao custeio do transporte. Graças a essa postura que apresentei e o apoio dos demais vereadores dessa casa, foi votado, aprovado, embora não tenha tornado imediatamente uma lei municipal por questão de formalidades legais. Esse projeto motivou, de posterior votação, a aprovação daquela lei, que é a Lei 3.743 de 2013. Tenho muito orgulho de apoiar essa causa. Desde o meu primeiro mandato, tenho orgulho do resultado que alcançamos. Graças a esse esforço, hoje, o município de Socorro tem uma participação mais efetiva na formação intelectual do profissional do seu jovem de nossa cidade de Socorro. Nossos jovens já têm tanta dificuldade do desemprego, emprego, conta cada moeda, cada centavo para pagar o transporte. Quem conta cada moeda dessa fase? É difícil a fase do estudante que cursa lá fora, faz uma faculdade. Hoje pode ficar mais aliviado, pois menos que diz a respeito ao transporte, seu fardo está mais leve. Que esta seja apenas a primeira de muitas medidas para os estudantes. Investimos também na educação, é investir no progresso do nosso jovem, da nossa cidade de Socorro. Então, senhores vereadores, peço com certo carinho que nós temos na audiência que nós fizemos uma emenda, que aumenta um pouco mais, né, na relação para os estudantes, pois o sacrifício deles de acordar cedo, trabalhar e cursar lá fora, voltar e trabalhar, não é fácil. Fico feliz, né, por ter no meu primeiro mandato conseguir juntamente com os colegas vereadores, conseguir esse transporte para os estudantes que cursam lá fora. Então, agradeço a cada um de vocês, senhores vereadores, mas preciso de muito mais, porque a empreitada dos estudantes não é fácil. É investir na educação que se dá alegria ao povo socorrense. É investir na educação que se dá alegria aos pais. Investir na educação que se dá alegria ao povo socorrense. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. Ninguém vai fazer uso? Com a palavra a vereadora Maria Bernadette. Boa noite a todos, boa noite aos novos vereadores, presidente da Câmara, representando todos os vereadores, aos participantes dessa sessão de Câmara, né? Presente aqui o Tonão, o Conselho Tutelar, né? Os secretários, diretores, acho que é chefe de gabinete, não sei como é que é o Henrique aqui presente, né? O Assis do Santa Cruz. Gostaria que essa Câmara tivesse plena, né? Tivesse mais gente participando. Aliás, nós estamos falando do povo. Mas eu queria também saudar as pessoas que têm me acompanhado, têm vindo aqui terça-feira, têm trocado ideias comigo pelo Face, têm trocado ideias comigo na rua e têm acompanhado, não é, a caminhada do nosso mandato. Esse mandato não é meu, como de todos, né? Nós estamos vereadores e, estando vereadores, a participação da população
é muito importante. Eu acho que nós temos que ter um pouco mais dessa participação, trazer sem medo a população, porque nós representamos essa população. Eu queria mandar um abraço para o meu irmão, um abraço para o pessoal que tem participado comigo, o pessoal, né, da zona rural, da Viola, o pessoal que tem vindo conversar e dar o apoio a respeito de projetos, a respeito do que a gente está fazendo. Queria, mais uma vez, estar salientando o projeto da questão da urbanização, de que a gente faça realmente uma discussão em todos os projetos que venham com planejamento, né, e buscar, quando nós não sabemos, eu particularmente, muitas coisas, vou procurar informações, vou procurar o profissional adequado para que me informe sobre o assunto. Então, o quanto é importante os loteamentos, o quanto é importante nossa cidade, que ele tenha o profissional adequado para que oriente, para que qual árvore é adequada, qual árvore daqui 10 anos, 50 anos, ela vai realmente ainda contribuir para o convívio social e estará respeitando os moradores e o meio ambiente, e nós também, com respeito ao direito público, né, nós possamos estar realmente fazendo um trabalho planejado, onde aquele trabalho reverta para a sociedade. Então, agradeço muito o projeto que está passando, agradeço o apoio dos nobres vereadores, para que nós possamos pensar socorro daqui a um tempo, né, socorro daqui 10 anos, socorro para uma população que realmente ama a sua cidade. Então, merece todo esse respeito. Socorro merece muito mais. Queria agradecer muito também a participação das pessoas nesse nosso mandato e dizer que na terça-feira passada eu estava dando palestra e eu cheguei no final só do dia, então eu mudei meu atendimento para quarta-feira. Agradeço aqui a Câmara que se organizou, que quem veio na terça eu pude, né, remarcar para quarta-feira, mas dizer que terça-feira estarei aqui de novo. Quem quiser vir conversar, quiser trazer ideias, projetos, né, colocar sua reivindicação, sua reclamação e, principalmente, trazer sugestões, né, para que a gente possa também estar trabalhando para a cidade. Muitas vezes a solução está no mais simples, quase sempre, e que a gente pode realmente fazer. Queria parabenizar os socorrenses, agora no regional, que conquistaram 14 medalhas, comandadas pela professora Rosiane Marculino Lemos e assistente Paulo César, né, ou Teixeira, nos Jogos Regionais de Americana, 2ª Divisão. Eu, quando moça, né, participei muito do basquete, eu gostava e gosto muito do esporte, e peço muito, né, que nós possamos olhar com mais carinho para o esporte. O esporte tira a criança da rua, o esporte dá regras, o esporte realmente dignifica o ser humano. Estamos aí com as Olimpíadas, e eu aproveito também, mediante as Olimpíadas, dar os parabéns também que nós temos, né, 2 da questão da cidade de Socorro, com a questão da tocha olímpica, né? Eu estive em Camargo, Albuquerque, de São Paulo, e tem familiares em um apartamento em Socorro. E, principalmente hoje que nós estamos vendo, e eu estive conversando com ele hoje, que é o nosso socorrense, o Gilberto Giovannini, que ele disputou, gente, nada menos de que 100 mil pessoas disputando o lugar para conseguir, para carregar a tocha. E ele foi escolhido mediante a sua história de trabalho. Ele foi escolhido mediante a carta que ele enviou, mediante o que ele contou da vida dele, simples de agricultor. E ele tinha um sonho, o sonho de participar da Olimpíada, né? E ele foi, né, em outras Olimpíadas, esteve em jogos do Mundial e estará de novo no Rio de Janeiro na Olimpíada. Então ele deu um depoimento para as crianças que eu quero deixar aqui gravado. Se você tem um sonho, vá atrás. Realmente tenha no coração o que você quer, porque você pode. E aí eu quero deixar muito meus parabéns aos 2, mas em especial ao Gilberto Giovannini, pela simplicidade e pela beleza dele contar que de 100 mil pessoas, ele como socorrense foi escolhido, não é? Pela história de vida. Então, como vale a pena você acreditar que você pode fazer o seu melhor, não é? Queria também salientar aqui, nós temos dados oficiais que nós temos agora da eleição, que eu estava vendo. Aliás, queria saudar, né, nossa Guarda Municipal aqui presente, representada. Muito obrigada, parabéns pelo excelente trabalho, viu? Parabéns. E eu sei das questões colocadas da Guarda, mas eu sei do valor que vocês têm
e de quanto vocês fazem os milagres da vida aí, tá? Eu queria agradecer a presença aqui. Eu queria colocar sobre dados oficiais. Nessa semana, vocês sabem, nós tivemos as convenções, e o quanto ainda a participação da mulher, ainda nós não temos ela como efetiva. E vocês sabem que os dados oficiais de socorro, nós temos 15.078 mulheres, temos menos homens, nós temos 14.287 homens, né? Então eu queria convocar a todos os vereadores, todos que participam da política, que nós possamos incentivar mais. Eu tenho incentivado, já fiquei contente que a participação, né, da questão do meu partido melhorou, da questão das mulheres, mas que a gente traga essa força da mulher, que é a força de trabalho, que é a força da sensibilidade, que é a força de fazer e de realizar. Então, nós precisamos trazer essa mulher de socorro, essa mulher do nosso país, para participar na política. Porque a política, gente, é maravilhosa. Mas a política, não a politicagem, não politiqueiros, não colocar pessoas que não tenham palavras, não pessoas que estejam pensando no próprio bolso, não pessoas que acham que a política é para se servir, mas para servir. Então, não confundo. Quando falarem para vocês assim, política é ruim. Não, pessoas podem ter as escolhas e não serem boas, mas a política em si é maravilhosa. A política em si é povo, né? Então, o que é povo? É você representando as pessoas. Então, se você aí, né, e gosta de política, venha junto com a gente, venha junto debater, venha junto opinar, venha junto criticar. Nós temos que dar direito às pessoas de criticarem. Ao tempo do coroné tem que acabar e já acabou, né? Hoje nós temos o direito de ter opinião. E por favor, viu, gente? Começou já assim, mas que lado você é? Lado da cidade. Né? Nós não temos lado. Quem se sentir oprimido pela questão da eleição está errado e denuncie. Denuncie porque esse tempo já acabou. Já acabou. Então, o que é política? É povo e é bem comum. Se a pessoa quer representar você, você também se coloque nela. Você se sente representado pela pessoa? Se tivesse uma reunião em São Paulo, em Brasília ou no fórum e falasse para você assim, quem é que você escolhe para representar você? Você não pode ir. Quem é que você escolhe para representar você? Então, esse é o seu candidato, certo? É o seu pré-candidato que deve estar se candidatando hoje. Então, nós temos que olhar de outra forma, com seriedade e com honestidade. A pessoa que quer representar você é honesta? A pessoa que quer representar você, quer representar por quê? Por que ela quer estar numa Câmara? Por que ela quer estar no Executivo ou Legislativo? Quais são os interesses dessa pessoa? A pessoa realmente... Qual a proposta que ela tem para o povo? Ou é a proposta de poder, ou é a proposta realmente do povo, da população? Ela realmente está interessada em contribuir para uma sociedade melhor? Ou está interessada em contribuir para a vida dela somente? Então, olhem com carinho, olhem com cuidado, que a minha passagem aqui como vereadora, não sei o que ficou, mas que eu deixe no coração de vocês o quanto eu acredito numa política certa, o quanto eu acredito em seres humanos honestos e que trabalham, e que tem sido verdade. Trabalhei e trabalho muito aqui. E é maravilhoso o trabalho no Legislativo. Tem muita coisa para fazer. Cuidado com quem fala para vocês que não tem nada para fazer. É muito trabalho. Agora, se você não quiser trabalhar, você não trabalha em lugar nenhum, tá certo? Agora, a Câmara tem muito a trabalhar. Queria, então, estar também salientando mais uma coisa. Meu tempo está acabando, presidente? Tá? Pode concluir, tem 2 minutos para concluir. Vou concluir. Queria salientar aquilo que o vereador Benedito falou. Benedito, o que você falou foi muito importante a questão dos estudantes. Não sei se você sabe... Mas, vendo a questão nossa do estudante, o superior completo ainda é 5,63 que nós temos. É muito pouco. Nosso jovem, nossa cidade, nossa população merece muito mais. Né? Incompleto, 2,75. Eu tive, vereador Dito Sartu, muitos pedidos de EJA, muitos pedidos para que nós tivéssemos uma educação para essa população que não tem, né, essa condição e não estudou. Então, na parte de melhorar para os estudantes o subsídio, eu estou de pleno acordo, vamos fazer um documento juntos, se você quiser, porque nós precisamos incentivar a nossa população a estudar, né, a ter essa dignidade. Então, nós temos que tratar a população com dignidade. Então, eu apoio, estou junto com você, e essa causa é nossa.
eu agradeço até de você ter colocado. Então, a nossa cidade precisa olhar para esse lado. Se não investirmos na educação, se não dermos condições de capacitação, nós paramos no tempo. Ou a gente evolui, ou a nossa cidade para. E a evolução passa pela educação. Então, agradeço a todos vocês e é sempre um prazer estar recebendo a sugestão de todos vocês. Estou aqui, estarei aqui amanhã e espero que vocês venham conversar com a vereadora, que esse mandato não é meu, esse mandato é nosso. Obrigada. A palavra continua livre para o vereador que quiser fazer uso. Ninguém mais querendo fazer uso, passamos à ordem do dia. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 24 de 2016, de autoria da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, que dispõe sobre a obrigatoriedade do empreendedor de apresentação e implantação de projetos de arborização urbana em novos loteamentos ou parcelamentos e da outras providências. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 24 de 2016. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 27 de 2016, de autoria do vereador Tiago Bittencourt Balderi, que denomina logradouro público como Rua Giacomo Alpi. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 27 de 2016. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ao término da ordem do dia, nos termos do artigo 147 do regimento interno desta Casa, coloco a palavra à disposição dos vereadores para a manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Com a palavra o vereador Tiago Bittencourt Balderi, pelo prazo de 5 minutos. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aos colegas aí por ter votado favorável a um projeto de lei meu, que estava, agora em agosto, completou 1 ano parado nesta casa. É muito triste um projeto de lei, um simples projeto de lei, que é um nome de rua, Giacomo Alpi, que prestigia uma família tradicional de nosso município, que vem solucionar um problema de um empresário, de um empreendedor no ramo hoteleiro do nosso município, ter ficado parado 1 ano nesta casa e sem justificativa. É muito triste eu chegar no 3º ano de mandato e ter projeto de lei meu que ficou parado, engavetado 2 anos, um simples projeto de lei que só falava sobre o patrocínio de bebida alcoólica em adolescentes, ter ficado parado de 2013 e só ter sido aprovado em 2015. Temos aqui o Iraí, conselheiro tutelar, Tonão. É esse o tipo de atenção que foi dado à política da criança e do adolescente. Infelizmente, esta Casa de Leis acabou confundindo projetos de leis de autoria do Tiago Balderi, achando que beneficiaria o Tiago Balderi. Um projeto de lei que fica 2 anos trancado numa gaveta, só porque é de autoria de um vereador da oposição, é muito triste. Eu acredito que o prefeito esteve, o prefeito esteve nessa tribuna no mandato passado, e tenho certeza que ele não teve esse tipo de impedimento. Tenho certeza que projeto de leis dele não ficou engavetado nesta casa. Porque o projeto de lei não era para se beneficiar. Quando ele fez, se eu não me engano, 14 nomes de rua, ele fez para homenagear pessoas, ele fez para solucionar problemas de endereço. E eu tenho certeza, o Iraí foi funcionário desta casa, acho que jamais seguraria um projeto de lei, independente de quem que era o vereador, se da situação ou da oposição. E não foi assim que agiram, não comigo,
com a população. Atrapalhar um serviço de um vereador não está atrapalhando o Thiago Balderi, está atrapalhando as pessoas. Quando eu comecei a fazer outros projetos de leis nessa casa, vereador ou vereadores que aprovaram vários projetos de leis de iniciativa inconstitucional, que não é de iniciativa do legislativo, e sim do executivo, alguns vereadores começaram a votar contrário. No começo eu tive dificuldade de fazer projetos de leis com esse vício de iniciativa. Mas quando eu vi que vários vereadores faziam e era interessante para o município, passei a fazer alguns projetos de lei. Imediatamente os vereadores que sempre fizeram proposituras de projetos de leis inconstitucionais por vício de iniciativa, passaram a barrar porque era inconstitucional. Um pensamento muito pequeno. Mas, infelizmente, é esse o tipo de pensamento que sofri. E não eu sofri. Eu represento a população. Não usei a tribuna na primeira parte, vereadora Bernadette, mas não posso deixar de concordar com a senhora em relação a que nós precisamos realmente de pessoas honestas. Pessoas que trabalhem em prol à população. É inadmissível ter um prefeito que asfalte a própria rua da sua casa às pressas para que ninguém veja. É inadmissível esse tipo de política nesse momento. Não é mais nunca foi, eu acho que o anseio da população, né? Nunca foi, mas em pleno 2016, o prefeito asfalta a porta da sua casa às pressas para que ninguém veja, enquanto a cidade inteira está esburacada. Enquanto a cidade inteira ele está colocando uma massa asfáltica que no primeiro sereno forte à noite, os buracos já voltam. Então é muito triste isso. E para encerrar, senhor presidente, só queria deixar um recado aqui até para o João Pignoni, que teremos, salvo engano, uma audiência nas Pequenas Causas, quarta-feira. Eu terei que buscar meu pai em Barretos, vereador João Pignoni. Pode ser que eu falte a audiência que o senhor está me processando e pedindo quase 20 mil reais. Então, eu terei que buscar meu pai, que acabou de sair de uma cirurgia em Barretos, e pode ser que eu não participe dessa audiência, vereador, a qual o senhor me processa, mas eu farei muito esforço de chegar a tempo, se eu não me engano, às 4h30 da tarde. Mas era isso que eu queria deixar registrado, senhor presidente. O senhor me dá só uma parte, eu não vou usar a tribuna, mas eu queria só complementar o que o senhor está dizendo. Eu estou saindo agora às 3 horas da manhã para ir para Barretos, tá? Vou buscar um paciente, tá? E vou retornar e vou na audiência, tá? Então isso não justifica a minha falta. Eu quero dizer para o senhor que eu abri um processo porque eu acho que o senhor extrapola nas suas medidas, tá? O senhor chamar os outros de intransparente, isso fica amplo a muita coisa, e eu não sou intransparente. Eu quero que o senhor prove lá que eu sou intransparente. É só isso, tá? Vamos dar prosseguimento. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente. De nada. A palavra continua livre. Ninguém mais querendo fazer uso. Queria aproveitar esse momento, já que está presente aqui, parabenizar o secretário da Cultura, o senhor Tiago Faria. Aproveitar esse momento para deixar aqui meu voto de congratulações, meus parabéns à vossa pessoa, como presidente da comissão organizadora do 25º Rodeio Municipal. Parabenizo extensivamente o pessoal que faz parte da comissão. Aproveito também para estender aqui meus parabéns a todo o pessoal que cuidou da segurança desse evento, que as pessoas que ali tiveram um evento saudável, sem nenhuma briga, sem nenhum fato estranho acontecido, pelo excelente trabalho que foi prestado pelas seguranças que ali estiveram.
a nossa Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária e o DR aqui prestar esse serviço. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será realizada logo ao término desta. Sessão extraordinária de 1º de agosto de 2016. Dando início à sessão extraordinária de 1º de agosto de 2016, solicito ao senhor primeiro secretário que dispense a chamada dos senhores vereadores, pois não houve nenhuma alteração no quadro de presença. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias para o conhecimento do plenário. Em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 24 de 2016, de autoria da vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula, que dispõe sobre a obrigatoriedade do empreendedor de apresentação e implantação de projetos de arborização urbana em novos loteamentos ou parcelamentos e dá outras providências. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 24 de 2016. Aqueles que concordar permaneçam como estão. Aqueles que discordar que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 27 de 2016, de autoria do vereador Tiago Bittencourt Balderi, que denomina logradouro público como rua Giacomo Alpi. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 27 de 2016. Aqueles que concordar permaneçam como estão. Aqueles que discordar que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de informar aos senhores vereadores que a próxima segunda-feira, que tem reunião de comissão, é ponto facultativo, segunda e terça. Então, determinei que seja feita a reunião de comissão no dia 10 de agosto, mas poderá ter um acordo entre os presidentes da comissão e convocar para outra data, se não for possível, dia 10 de agosto. E que o próximo dia 15 é feriado, então a próxima sessão ordinária acontecerá no dia 16 de agosto. Nada mais havendo a tratar, declaro a presença de todos aqui, parabenizando, agradecendo, a presença dos ouvintes da Rádio Socorro, senhores e senhoras internautas, senhores vereadores, funcionários dessa casa, e declaro encerrado esta sessão.